Salve Maria Imaculada, amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês e o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Um santo, abençoado ano de 2022 para cada um de nós. Que esse ano seja poderoso, seja da unção do Espírito Santo de Deus e de todas as graças de nossa boa Mãe do Céu, a Santíssima Virgem Maria, para cada um de nós. Estamos aqui com a nossa missão, os escravos de Maria e os amigos da cruz, e vamos dar continuidade às nossas formações para a nossa total consagração à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, conforme o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Nós estamos já avançando na nossa leitura, estamos no capítulo 1, vamos já dar continuidade com a graça de Deus. Queremos consagrar este momento à nossa boa Mãe do Céu, pedir a sua poderosa intercessão, a sua poderosa presença, que ela venha nos tocar, nos abraçar, nos inflamar com o fogo do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram o vosso socorro, fossem por vós desamparados. Animada, pois, com igual confiança a vós, ó Virgem entre todas singular, como minha mãe eu recorro e de vós eu me valho. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propício e de me alcançar o que eu vos peço. Amém. Assim seja. Pedimos a poderosa intercessão de toda a corte celeste que se faça presente em nosso meio neste momento, aonde nós estivermos nesse instante, que os santos anjos de Deus venham em nosso auxílio intercedendo por nós, livrando-nos de todo combate espiritual maligno. E pedimos que São Miguel Arcanjo se faça presente. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar com uma meditação bem breve, que foi que o Espírito Santo tocou em meu coração. Eu abri aqui e essa passagem da Sagrada Escritura, ela faz referência à pessoa da Santíssima Virgem Maria. Os santos padres da Igreja já nos ensinavam que muitos versículos bíblicos, eles têm um grande mistério em relação à pessoa de Nossa Senhora. Esse é um deles. Eclesiástico 29, capítulo 29, versículo a partir do 15. E depois tem assim, eu não sei como está na Sagrada Escritura de cada um de vocês, mas aqui na minha tem assim, versículo 16, 17 e 18. E essa passagem me foi dada há muitos anos atrás, bem antes de eu ter feito a minha consagração total à Nossa Senhora, e foi uma passagem que me animou muito ao ver, quando eu comecei a compreender o poder que Nossa Senhora tem para nos livrar do mal, do maligno, de Satanás, demônio. E ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. Então, que possamos nos animar com essa palavra. Ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. Ou seja, podem vir muitos, milhares de valentes guerreiros do mal para nos tirar essa graça de perseverarmos nesse caminho para fazermos a nossa total consagração. Porém, Nossa Senhora é a arma mais poderosa que Deus já nos concedeu. Nessa luta que nós travamos em nossa humanidade
Nossa Senhora é a arma mais poderosa que Deus já poderia ter nos concedido. Então vamos abraçar, vamos perseverar. Eu vejo que muitos dos nossos irmãos e irmãs que estavam no nosso grupo online do WhatsApp já desistiram, já não querem mais continuar a perseverar nessa caminhada, já abandonaram os estudos, já não estão mais respondendo as mensagens. Mas vocês, caríssimos amados irmãos e irmãs que ainda estão aqui conosco, nós pedimos nesta hora a Nossa Senhora que venha nos tirar todo o peso espiritual, porque Nossa Senhora, ela vence todas as batalhas. Muitos às vezes colocam um peso muito grande para fazer essa total consagração no sentido de que nunca vão conseguir. Também não é assim, porque lá em Gênesis 3,15 a palavra de Deus é muito clara. Diz que a mulher esmagará a cabeça da serpente. E, portanto, a atitude da serpente, a atitude que Deus Pai permite que a serpente tenha é apenas tentar o calcanhar, que significa que são os consagrados de Nossa Senhora. Tentar. Não é que ele vai ter sempre uma vitória, é a tentação que é comum a todos os seres humanos e que Deus permite para a nossa santificação e para aumentar os nossos méritos. Porque somente quando nós somos tentados é que nós podemos escolher, decidir se nós queremos a graça de Deus ou se nós queremos o pecado. Portanto, Nossa Senhora, ela já esmagou a cabeça da serpente. Ela já venceu, ela já triunfou. O que é o triunfo? Eu tenho meditado muito nesses últimos dias as aparições de Nossa Senhora, que é um tema que também nós iremos tratar nessas nossas formações para a nossa total consagração. O triunfo é uma vitória que é inesperada. Chega quando eu escuto essa palavra, eu me encho de esperança. Por quê? Muitas vezes nós vemos as nossas situações parecem perdidas, as nossas causas parecem perdidas, aquilo que nós almejamos de Deus parece que já se perdeu, mas Nossa Senhora falou, ela disse em Fátima, na sua aparição, uma das aparições mais preciosas da Santa Igreja Católica: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Ela disse, é a promessa dela, nossa boa mãe do céu. Então, se ela disse que o coração imaculado dela triunfará, nós que estamos nos entregando, nós que estamos nos confiando dentro desse imaculado coração, nós iremos também triunfar. Portanto, o inimigo já está derrotado, ele já perdeu. Apenas uma agitação exterior que ele coloca para que não perseveremos, para que não rezemos, para que possamos desistir de fazer a nossa total consagração. A finalidade é essa, a finalidade da agitação que o inimigo coloca, ou muitas vezes nós mesmos com a nossa visão totalmente limitada desse combate espiritual, de achar que é um peso, porque o combate está muito grande, porque depois que eu decidi me consagrar eu não consigo ler o tratado, eu não consigo fazer as formações, sempre aparece uma coisa, aparece outra. De fato, sempre aparecerá algo, porque o inimigo está nos tentando calcanhar. Armará ciladas ao seu calcanhar, que somos nós, os eleitos de Deus, as almas que são consagradas a Deus. Armará ciladas, porém a cabeça dele já está esmagada, ou seja, ele já está derrotado. Isso é a palavra de Deus que está falando. Gênesis 3,15. Eu porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça. Nós já tratamos esse tema em outras formações. Muitas traduções, infelizmente, hoje em dia, estão de maneira errada, errônea. Diz que ferirá a cabeça. Ferirá é um ferimento que daqui a pouco já sara. Não. A tradução original do grego, hebraico e aramaico da palavra de Deus é a seguinte: ela te esmagará a cabeça. Ou seja, quando você esmaga a cabeça da serpente, ela está totalmente derrotada, destruída. Não há mais vida para ela, não há mover, não há o que ela possa fazer para nos derrotar. Então, essa é a verdade em relação à Santíssima Virgem Maria e à serpente que nos tenta. Tentar é uma permissão divina. Nos ensinam todos os santos e os santos padres da Santa Igreja Católica. Então, que possamos nos animar, que possamos neste ano de 2022 tomar posse dessa graça e continuar em frente. Muitos estão desistindo, mas nós já fomos eleitos para fazermos a nossa total consagração a Nossa Senhora e perseverarmos nesse caminho da verdadeira devoção. Então vamos em frente, vamos continuar, animemos-nos, não vamos desistir, vamos continuar.
Tomemos posse e vamos fazer também a nossa parte. Não adianta também ficar, o combate está muito grande, eu não faço nada. Não faço alguma coisa. Faça a sua parte, porque ela já venceu. Ela já triunfou. Ela já disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Vamos lá. Vamos seguir a nossa leitura do tratado. Não importam as versões, a leitura é a mesma. Preste atenção, deixe Nossa Senhora falar no seu coração com o Espírito Santo, seu esposo amado, e deixe que essa leitura verdadeiramente gere um fruto. Atenção aos nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando as formações todas, que estão verdadeiramente se preparando. Nós iremos também fazer provas, que essa prova é para ver se a pessoa está ligada no conteúdo do tratado. Conosco, em nossa missão, os escravos de Maria e os amigos da cruz, ninguém irá se consagrar sem ter um conhecimento real e exato do livro, do tratado. Não adianta pensar assim, eu já li o tratado uma vez, mas e aí? O que isso gerou na sua vida? Qual o resultado de toda a leitura do tratado para a sua vida espiritual? Então, conosco, nós vamos fazer também como se fosse uma prova escolar, um teste escolar. Vamos fazer perguntas sobre o material, sobre o conteúdo do tratado, sobre o conteúdo da verdadeira devoção, para que a pessoa saiba o que ela está fazendo. Conosco ninguém se consagrará sem uma verdadeira consciência. A nossa missão é formar um exército genuíno para a Santíssima Virgem Maria. Eu disse, nós vamos ser embaixadores dessa total consagração para Nossa Senhora, enquanto nós pudermos fazer algo, é o mínimo. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, serva inútil. Porém, nós vamos fazer a nossa parte com todo o nosso empenho, para que não haja uma grande multidão de consagrados, mas que na verdade não entenderam nada da consagração, que não vivem nada da consagração. Então, aqui com a nossa missão, não. Se vocês querem fazer a consagração de maneira rápida, mais prática, há muitas outras missões por aí, tudo é muito bom, válido e piedoso, tudo é de Nossa Senhora, mas cuidado. Será que aquilo verdadeiramente está te fazendo entender e compreender a realidade do que é essa total consagração? Então, a nossa formação é muito séria, nós não estamos aqui para brincar. Vamos em frente, então. Capítulo 1. Nós estamos no número 22. Segundo princípio, Deus quer serviço de Maria na santificação das almas. A obra da Santíssima Trindade em Maria. O procedimento que as 3 pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e a primeira vinda de Jesus Cristo, tem-no ainda todos os dias de uma maneira invisível na Santa Igreja e tê-lo até a consumação dos séculos na última vinda de Jesus Cristo. Deus Pai juntou todas as águas e chamou-lhes mar, juntou as suas graças e chamou-lhes Maria. Este grande Deus tem um tesouro ou celeiro riquíssimo, onde encerrou tudo o que tem de belo, de resplandecente, de raro e precioso, incluindo o seu próprio Filho. E este tesouro imenso não é outro senão Maria, a quem os santos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu pela sua vida e morte, os seus méritos infinitos e as suas admiráveis virtudes, fê-la tesoureira de tudo que o Pai lhe deu como herança. E assim, é por meio de Maria que aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica as suas virtudes e distribui suas graças. Ela é o seu canal misterioso, o seu aqueduto, por onde faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis e escolheu-a para dispensadora de tudo quanto possui. Prestem atenção nessa meditação. Dispensadora de tudo quanto possui. Deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer, todos os seus dons e graças, e nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Porque tal é a vontade de Deus, que quis que tudo recebamos por Maria. Desta forma é enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que durante toda a vida se fez pobre, se humilhou e escondeu até o mais profundo nada, na sua extrema humildade. São estes os sentimentos da Igreja e dos santos padres.
Aqui vamos fazer a nossa meditação. Os sentimentos da Igreja e dos Santos Padres. Vamos lá. Estou aqui agora com a citação. Essa citação ela é tirada de uma carta encíclica Mediator Dei, do Papa Pio XII, quando diz que Nossa Senhora ela tem o poder divino de distribuir todas as graças, todos os dons celestes de Deus para toda a humanidade. Agora, nossa meditação, conforme Santo Afonso Maria de Ligório, no célebre Glórias de Maria Santíssima, a meditação que eu separei aqui para nós é a seguinte, de São Bernardo, doutor da Igreja. Ele exclama o seguinte: procuremos a graça. É digno nós procurarmos a graça de Deus. É bom, é piedoso, é louvável. Procuremos a graça, mas procuremos-la por meio de Maria, que a acha com certeza. Por que ela acha com certeza? Porque ela jamais perdeu a graça. Ela jamais perdeu a graça. Ela é a cheia de graça. O que significa na Sagrada Escritura cheia de graça é transbordante das graças do Altíssimo. Se, pois, desejamos graças, é necessário que recorramos a esta tesoureira e dispenseira das graças, já que a vontade suprema do doador de todo bem, como nos assegura o mesmo santo São Bernardo, doutor da Igreja, é que todas as graças por mão de Maria se dispensem. Isso é uma eleição, é um veredito divino. Acontece, não há como mudar isso. Ela dispensa todas as graças e favores. O santo não excetua graça alguma, porque quem diz tudo, nada exclui. A meditação de Santo Afonso dizendo São Bernardo, realmente ele entendeu. Ele entendeu que tudo passa pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, tudo que vem do divino, tudo que vem do ser de Deus passa pelas mãos da Santíssima Virgem, porque ela foi eleita para isso. Então, tudo, nada exclui. Mas para obter mercê é indispensável a confiança, ou seja, nós temos que ter a fé que verdadeiramente isso acontece. É preciso colocar todo o nosso empenho no nosso coração, de que verdadeiramente é assim que Deus trabalha e, portanto, se eu me servir desse meio, mais rápido, mais fácil, eu crescerei em graças. Eu alcançarei mais graças, eu alcançarei mais facilmente as graças de Deus, as graças que eu necessito. E aqui são graças de todas as matérias, de todos os sentidos. Graça, graça de Deus, seja material, temporal, espiritual, o que for. Tudo passa pelas mãos de Nossa Senhora. Continuemos a leitura do nosso tratado. Número 26, do capítulo 1. Se eu falasse para os espíritos fortes da nossa época, estender-me-ia a provar mais amplamente tudo o que estou a expor de um modo simples, por meio da Sagrada Escritura dos Santos Padres, de quem citaria as passagens latinas, e por meio de muitas sólidas razões que se poderão ler amplamente expostas pelo venerável Padre Poiré, na sua Tríplice Coroa da Santíssima Virgem. Este livro eu não sei se ele ainda existe, mas eu já procurei muitas vezes e não encontrei, querendo saber o que foi falado nesse livro aqui sobre a Santíssima Virgem. Mas falo particularmente para os pobres e simples, que tendo maior boa vontade e mais fé que o comum dos sábios, creem com maior simplicidade e mais mérito. Ou seja, São Luís está dizendo aqui o quê? Que nós temos que verdadeiramente colocar todo o nosso crédito nisso. Ela é a dispensadora de todas as graças. Ela é a medianeira universal e não há questão. Não há questão. Quer alguém queira, quer não. O procedimento de Deus não mudará. Por isso, contento-me em declarar-lhe simplesmente a verdade, sem me deter com a citação de todas essas passagens latinas que não compreendem. Não deixarei, no entanto, de citar algumas, sem todavia me esforçar por procurá-las. Mas continuemos. Continuemos a nossa leitura. Jesus, filho de Maria.
Visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das mães. Cuidemos, portanto, de não ver nessa dependência rebaixamento algum de Jesus ou alguma imperfeição. Maria, estando infinitamente abaixo de seu Filho que é Deus, não se lhe impõe como a mãe da terra o faz a seu filho que lhe é inferior. Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que transformam nele todos os santos. Por isso não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando, pois, se lê nos escritos de São Bernardo, acabamos de citar um escrito de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, todos doutores da igreja, etc., que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, até o próprio Deus, deve apenas entender-se que a autoridade que Deus lhe quis conceder é tão grande que parece igualar o poder divino, e que as suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre a ordens junto da sua majestade. Ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Moisés deteve tão poderosamente a cólera de Deus contra os israelitas pela força da sua oração, que este altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, pediu-lhe que o deixasse encolerizar-se e castigar aquele povo rebelde. O que então não devemos pensar, com muito mais razão, da humilde oração de Maria, mais poderosa junto de Deus do que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra? O que São Luís está querendo nos recordar aqui? Que é muito simples para nós compreendermos que tudo passa pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, quando nós sabemos que ela sempre fez a vontade de Deus. Por isso ela tem esse poder de dispensar as graças da maneira que ela quer, como ela quer, quanto ela quer, a quem ela quer, porque tudo que ela faz é da vontade de Deus. Tudo que ela fala é da vontade de Deus. Ela é a vontade de Deus revelada para nós. Quando ela vem do céu, quando ela manifesta-se nas suas aparições, em tantas aparições aprovadas pela Santa Igreja Católica, quando ela vem, quando ela fala para nós, quando ela nos dá esse convite forte de conversão, de penitência, de jejum, tudo que ela está falando é o que está no coração do filho dela, é a vontade de Deus. Ela sempre faz a vontade de Deus, ela está viva, ela faz a vontade de Deus. Desde o momento da encarnação, desde o momento do seu nascimento, desde o momento da sua concepção, ela faz a vontade de Deus porque ela é imaculada. Então ela não conhece a mancha do pecado original nem nenhum pecado atual. Jamais. Portanto, quem está sempre em graça de Deus faz sempre a vontade de Deus. Ela foi eleita para isso. Ela, consequentemente, sempre fez a vontade de Deus. Portanto, é muito fácil para nós aceitarmos isso, com grande fé, com grande mérito, com todo o nosso coração. Maria é rainha. Agora vamos para o número 28, aqui no capítulo 1. No céu, Maria impera sobre os anjos e sobre os bem-aventurados, como recompensa da sua profunda humildade, conforme Lucas 1,48. Deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. É vontade do Altíssimo que exalta os humildes, conforme Lucas 1,52, que o céu, a terra e os infernos obedeçam, livre ou forçadamente, às ordens da humilde Maria. Fê-la soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens,
vencedora dos inimigos de Deus e fiel companheira das suas grandezas e triunfos. Deus Pai quer formar filhos por Maria, até a consumação dos séculos, e diz-lhe estas palavras: habita em Jacó, conforme Eclesiástico 24:13, outra passagem da Sagrada Escritura que faz referência à Santíssima Virgem, Eclesiástico 24:13. Habita em Jacó. Jacó é o eleito, é a eleita, é a alma eleita. Isto quer dizer, o Espírito Santo dizendo à Santíssima Virgem: faz a tua morada e habitação entre os meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não entre os filhos do demônio e os réprobos, figurados por Esaú. Ou seja, lembro agora da primeira, na introdução, acredito ainda do tratado, quando São Luís fala que nesse santuário nenhuma criatura, por mais pura que seja, pode entrar, a não ser por um grande privilégio. Ou seja, habita em Jacó. Habitar, morar, viver, é estar dentro, é estar íntimo, é estar unido. É mover-se com a Santíssima Virgem dentro de nós, no nosso íntimo. Então, faz a tua morada e habitação entre os meus filhos e predestinados. Mais duas, aliás, meditações conforme o magistério. Deixa eu ver aqui, é o 7. Não, é o 6 e o 7. 6 e o 7. Quando fala da Assunção da Virgem Imaculada, que diz aqui, fê-la soberana do céu e da terra. Como fê-la soberana do céu? Depois da sua assunção de corpo e alma ao céu. Finalmente, a Virgem Imaculada, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte. Então, é uma citação da Lumen Gentium, no número 59. É a voz da igreja. É a voz de Cristo cabeça que está falando para nós, que foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada como rainha. Aliás, essa citação também se encontra no Catecismo da Igreja Católica, a partir ali dos parágrafos, eu tenho aqui também anotado, nos parágrafos 495 e seguintes, quando vai falando sobre a Imaculada Conceição, o sim de Nossa Senhora, a maternidade divina, a virgindade, depois a Assunção e isso, a maternidade de Maria, a maternidade da Virgem no desígnio de Deus. Essa citação também está no Catecismo da Igreja Católica. Número 966, aliás, quando fala da Assunção da Santíssima Virgem. Até me lembrei aqui o número agora, de cabeça o Espírito Santo veio com a graça e me lembrou. São Luís usa esses termos quando ele diz sobre predestinados, as almas eleitas, quando diz habita em Jacó, quando o Espírito Santo está convidando a Santíssima Virgem para habitar nos eleitos, referindo-se aos eleitos, ou seja, conforme a explicação do Santo Papa João Paulo II. Olha o que ele diz. Na linguagem bíblica, graça significa um dom especial, que segundo o Novo Testamento tem a sua fonte na vida trinitária do próprio Deus, de Deus que é amor. É fruto deste amor a eleição, aquela eleição de que fala a carta aos Efésios. Da parte de Deus, esta escolha é a eterna vontade de salvar o homem, mediante a participação na sua própria vida divina. Em Cristo, é a salvação pela participação na vida sobrenatural. O efeito deste dom eterno, desta graça de eleição do homem por parte de Deus, é como que um germe de santidade, ou como que uma nascente a jorrar na alma do homem, qual dom do próprio Deus, que mediante a graça vivifica e santifica os eleitos. Desta forma se verifica, isto é, se torna realidade aquela bênção do homem com toda a sorte de bênçãos espirituais, aquele ser seus filhos adotivos em Cristo, ou seja, naquele que é desde toda a eternidade o Filho muito amado do Pai. Essa encíclica do Santo Papa João Paulo II é a Redemptoris Mater, uma encíclica belíssima que ele escreveu na festividade, na solenidade da Anunciação, em 25 de março de 87. O que ele está querendo dizer aqui? Resumindo em outras palavras, as palavras do Santo Papa João Paulo II, que
A graça de Deus infundida em nós no santo batismo nos preservou do pecado original. É o germe da santidade. Ou seja, naquele momento do nosso batismo, nós recebemos a vida sobrenatural de Deus. Nós recebemos a graça de poder viver com Deus para toda a eternidade. Isso é o germe espiritual, é a graça. Então, quando o Espírito Santo, através de São Luís, fala: habita em Jacó, Santíssima Virgem Maria, habita em mim, habita nos eleitos, ou seja, significa que ele quer, o Espírito Santo quer o quê? Que a Santíssima Virgem cresça cada vez mais em nossa alma. Por quê? A união dela, a felicidade que a Santíssima Virgem tem, que ela experimenta na eternidade com o Pai, Filho e Espírito Santo, já é plena. Então, habita em Jacó é crescer em nós essa graça divina, é crescer cada vez mais. Ela vai alargar cada vez mais essa vida na graça em nós. Significa isso. Amém? Vamos continuar, vamos avançar mais um pouco na nossa leitura. Eu separei aqui também uma meditação do livro Assim que termina aqui, nós vamos entrar agora naquela questão que é uma questão um pouquinho problemática quando fala da geração dos filhos de Deus. Da geração da cabeça e do corpo. Esse é um problema que entra uma questão um pouco protestante. Então, nós vamos debater mais vastamente em outra formação. Porém, já vamos entrando aqui, pelo menos de maneira rasa, nesse tema. Deus por Pai, Maria por Mãe. Número 30 do capítulo 1. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por Pai e a Maria por Mãe. E quem a não tem por mãe, não tem Deus por Pai. Problema para os protestantes. Eis porque os réprobos, como os heréticos, os cismáticos, que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença para a Santíssima Virgem, não têm Deus por Pai. Ainda que disto se gloriem, porque não têm Maria por mãe. Pois se a tivessem por mãe, honrá-la-iam e amá-la-iam como um verdadeiro e bom filho. Ama e honra naturalmente sua mãe que lhe deu a vida. Vamos ver o que o magistério tem a nos dizer sobre esse tema? Tem aqui o número 8. Eu vou abrir aqui. Número 8. A Virgem Santíssima predestinada para a Mãe de Deus desde toda a eternidade, simultaneamente com a encarnação do Verbo por disposição da Divina Providência, foi na terra a nobre mãe do Divino Redentor, a sua mais generosa cooperadora e a escrava humilde do Senhor, concebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando-a ao Pai no templo, padecendo com ele quando agonizava na cruz, cooperou de modo singular com a sua fé, esperança e ardente caridade na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por esta razão nossa mãe na ordem da graça. Ela é a nossa mãe na ordem da graça. Lumen Gentium número 61. Portanto, não podemos ser jamais verdadeiros e completos filhos de Deus Pai sem esta belíssima mãe. Não há. Essa é a doutrina, é o magistério da igreja. São Luís Maria Grão de Montfort, os santos pares da igreja. Magistério, Lumen Gentium. Está nos dizendo, isso é uma verdade de fé. É uma verdade de fé católica. Não existe um filho completo de Deus ser gerado sem essa mãe. Não existe. Então, tomemos posse dessa verdade. Continua São Luís. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herético, um homem de má doutrina, um réprobo de um predestinado, é que o herético e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem. Com as suas palavras e exemplos, ou abertamente ou as ocultas, esforçam-se por lhe diminuir o culto e o amor, e isso por vezes sob belos pretextos.
Deus Pai não disse a Maria para habitar com eles, porque são Esaús. Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias por intermédio de sua muito amada mãe nos seus membros, e diz-lhe, em Israel recebe por herança, ou seja, recebe Israel por herança, conforme Eclesiástico 24:13. É como se dissesse, meu pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens, os bons e os maus, os predestinados e os réprobos. Conduzirei uns com a vara de ouro e outros com a vara de ferro. Serei pai advogado de uns, justo vingador de outros e juiz de todos. Mas vós, minha mãe, não tereis por herança e posse senão os predestinados, de quem Israel é a figura. Como sua boa mãe, os dareis à luz, os alimentareis e educareis. Como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Diz o Espírito Santo o seguinte, segundo a explicação de alguns santos padres. O primeiro homem que nasceu de Maria foi o homem-deus, Jesus Cristo. O segundo é um simples homem, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, a cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados membros desta cabeça também dela devem nascer, por uma consequência necessária. Ou seja, é necessário para que eu seja uma verdadeira filha de Deus ser gerado no mesmo pai e na mesma mãe. Essa é a geração sobrenatural dos filhos de Deus, não há outra. Não há outra. Portanto, todos aqueles que não são gerados nessa graça são monstros, como São Luís próprio vai dizer. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer um predestinado, nascesse de outra mãe que não fosse Maria que gerou a cabeça, não seria um predestinado, nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. Um monstro na ordem da graça. Infelizmente, essa é a realidade para os nossos irmãos, todos protestantes, que não têm o real conhecimento. São filhos de Deus, mas pela metade, porque essa é a doutrina em relação à geração sobrenatural dos filhos de Deus. Tem que ter o mesmo pai e a mesma mãe. Se não tiver, não é um completo filho de Deus, uma completa filha de Deus. Doutrina mariana, mariologia. Essa é a realidade. Infelizmente é dura, mas é a realidade. A nossa doutrina é imutável. Continuando, número 33. Além disso, Jesus Cristo é hoje, como aliás sempre, o fruto de Maria, como o céu e a terra do repetem 1000 e 1000 vezes por dia. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por isso é certo que Jesus Cristo é tão realmente o fruto e a obra de Maria, para cada homem em particular que o possui, como para todo mundo em geral. De maneira que se algum fiel tem Jesus Cristo formado no seu coração, pode dizer ousadamente, graças a Maria. O que eu possuo é fruto e obra sua, e sem ela não teria. Podemos aplicar a Santíssima Virgem com mais verdade ainda do que São Paulo as aplicava a si próprio estas palavras. Filhinhos meus, por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Cristo se forme em vós, conforme Gálatas 4,19. Todos os dias dou à luz os filhos de Deus, até que meu Filho Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude da sua idade. Santo Agostinho, ultrapassando-se a si mesmo e a tudo que eu acabo de dizer, afirma que os predestinados, para se tornarem conformes à imagem do Filho de Deus, vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem. Lá são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. Este é propriamente o dia do seu nascimento, pois é assim que a Igreja chama a morte dos justos. Ó mistério da graça, escondido aos réprobos,
e tão pouco conhecido dos predestinados. Um réprobo, essa palavra significa aquele que está totalmente fora, né, da compreensão da doutrina, da verdadeira fé, aquele que reprova, é reprovável, aquele que reprova tudo que é a verdadeira fé católica, isso é réprobo. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos, e diz-lhe, lança as raízes entre os meus escolhidos. Eclesiástico 24:13. Ó minha bem-amada e minha esposa, lança as raízes de todas as tuas virtudes nos meus eleitos, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude, de graça em graça. Tive tanta complacência em ti quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo encontrar-te ainda na terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduz-te para isso nos meus eleitos, que eu possa ver neles com agrado as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime e ardente caridade, da tua firme esperança e de todas as tuas virtudes. Tu continuas a ser minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca, que a tua fé me dê fiéis, dê-me virgens a tua pureza e a tua fecundidade, eleitos e templos. Pausa para nós. O Espírito Santo está dizendo que quer ver nos consagrados, nos eleitos de Nossa Senhora, a reprodução das suas virtudes. As virtudes mais altas em Nossa Senhora são as que são citadas aqui no tratado, mas ela é um vaso incomensurável de virtudes e graças. Nós não podemos medir. Porém, as virtudes que estão mais acessíveis a nós devemos nos esforçar de praticá-las. A virtude, ela nunca é acabada, ela é sempre uma prática. Tratamos disso em outras formações passadas. Então, esforçar-nos para ter uma fé mais viva, uma humildade, uma mortificação universal. O que é mortificação universal? É quando nós compreendemos que nós podemos ser instrumentos da graça de Deus para a salvação dos nossos irmãos. Então nós oferecemos, como a Santíssima Virgem nos ensinou na sua aparição em Fátima, oferecemos o nosso Santo Terço, nosso Santo Rosário, a nossa penitência, o nosso jejum, sabendo que aquilo está servindo para a salvação e conversão dos outros, a mortificação universal, o desejo universal da salvação de todos os pobres pecadores, de todas as almas, sem exceção, sem tirar ninguém, nem pensar, aquela não tem mais jeito, aquela não tem mais jeito, não vai dar, nunca se converte, não. A mortificação universal, fazer a sua parte por aquilo que é o desejo de Nossa Senhora, a salvação de todos os seus filhos, os pobres pecadores. Então, nesse livro das mensagens da Santíssima Virgem Maria ao Padre Gobi, ao saudoso Padre Gobi, com certeza será um santo da Igreja Católica, eu separei aqui uma mensagem onde ela própria, a própria Santíssima Virgem, ela narra para nós a sua maternidade divina, a eleição, a quando ela fala com as suas belas palavras, com as suas doces palavras sobre a sua maternidade. Nós tratamos que não há como um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus ser gerado sem o mesmo pai, sem a mesma mãe. Não há. Portanto, ela explica, ela fala nessa locução interior o que é isso? O que é essa graça especial? Essa mensagem está em 25 de março de 1976. Mãe de Jesus e Vossa Mãe é o título. Ela diz o seguinte: no momento em que, envolvida pela luz do Espírito Santo, eu disse o meu sim à vontade do Senhor, o Verbo do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, desceu ao meu seio puríssimo, esperando a minha materna colaboração, a fim de receber de mim a sua natureza humana e poder assim tornar-se homem na divina pessoa do meu Filho Jesus. Vedes como Deus se entregou completamente a esta sua criatura humana? A razão deve-se procurar no mistério do amor de Deus. Como compreender esse mistério da encarnação do Verbo de Deus? Como compreender a eleição de Deus por essa mulher especialíssima, a soberana sobre o céu e a terra? Como compreender? E ela continua dizendo, as palavras da Virgem: aquilo que levou Deus a inclinar-se para mim foi o sentido tão profundo que eu tinha da minha pequenez e pobreza e a minha perfeita disponibilidade para cumprir a vontade do Senhor.
Deus podia escolher muitos outros caminhos para vir até vós. Está falando para nós. Mas quis escolher o meu. A humildade dela, porque a humildade é a verdade, conforme Santa Maria Teresa de Jesus. Nossa Senhora, ela não nega a sua eleição. Ela não é, nessa hora não há mais humildade, ela já está elevada na glória. Então a verdade ela vai dizer. Ela está dizendo para nós. Deus poderia ter escolhido muitos outros caminhos, filhinhos queridos. Meus queridos filhos, como ela gosta de nos chamar nas suas aparições. Mas ela está dizendo, ele escolheu o meu caminho. Por causa da minha humildade, porque da minha disponibilidade para cumprir a vontade do Senhor, da minha pequenez, da minha pobreza. Nem eu sabia disso, ela está querendo dizer assim em outras palavras, né? Querendo pegar um pouco a ideia da Santíssima Virgem. Mas escolheu o meu caminho, escolheu, não muda. Por isso, agora este caminho torna-se necessário para vós chegardes até Deus. Ela que está falando, a própria Virgem Maria. Nesse livro é onde ela nos convida a uma vida de profunda conversão, penitência, jejum, reparação pelos sacerdotes, pelas famílias. Aconselho vivamente que todos possam ter esse livro também. Aqui Nossa Senhora fala de muitos temas, inclusive temas que são importantíssimos, essenciais para o nosso conhecimento espiritual. Fim dos tempos, nova era, a marca da besta, etc, etc, etc. Nós devemos estar totalmente antenados. E continua Nossa Senhora. Sou mãe de Deus por ter sido escolhida para trazer Deus aos homens. Sou vossa mãe, porque tenho a missão de levar a Deus os homens redimidos pelo meu Filho, que me foram todos confiados por Ele. Sou por isso a verdadeira mãe de Jesus e a vossa verdadeira mãe. Aí ela faz agora ela diz algo belo, prestem atenção. Nem a todos é dado compreender este mistério de amor. Só é concedido aos puros de coração, aos simples, aos pequeninos e aos pobres. Somos nós que temos essa graça especial de Nossa Senhora, do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. E louvamos e agradecemos e vamos perseverar nesse caminho. Vamos então encerrar essa formação, essa continuação do capítulo 1 e vamos dar continuidade no próximo vídeo. Tá bom? Vamos pedir a Nossa Senhora que ela venha nos infundir essa santa perseverança, santo desejo, que possamos perseverar cada vez mais na graça de Deus. Rezamos essa pequena oração muito conhecida de quase todos nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Pedimos agora a bênção de Nossa Senhora com a dose elevada da virtude da humildade e do amor a Deus. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, amados irmãos e irmãs. Até a próxima, se Deus quiser.